A irmã Zezé Franco, do Rio de Janeiro, apresentou na web Rádio Cristo Consolador o programa Ivone Pereira, Vida e Obra, Estudo da Literatura Mediúnica, extraído do livro Amor e Ódio, continuação. Programa imperdível que nós convidamos você para nos acompanhar a reprodução aqui na nossa página Estação da Luz Espírita, que não tem fins lucrativos. O objetivo é esse, a divulgação da doutrina espírita. Queremos agradecer a sua companhia e vamos ao programa. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Segura na cadeira aí que eu vou virar o celular, que eu esqueci de virar. Vamos nós. Uou! Acho que agora vai. Ê, foi. Desculpem, eu estava conversando com uma amiga que está aqui na produção nos ajudando, o auxílio luxuoso de quem está na produção, e esqueci de virar o celular, que assim a visualização fica melhor. Então, hoje, se Deus quiser, a gente acaba esse livro. Já dando spoiler. Oi, Mônica, tudo bom? Já vou dando spoiler. Boa noite, Web Rádio Cristo Consolador. Ei! O final está lindíssimo. Preparem os lencinhos. Dá tempo de preparar um lencinho aí, uma caixa de lenço. Um rolinho discreto de papel higiênico também vale nessas horas, para deixar aí, ó. Que eu acho que vai precisar. E eu estava conversando também com a produção. Eu quero ver se começo. Eu estava pensando talvez começar a tragédia de Santa Maria hoje. Mas a ideia é a gente começar, estava conversando com a produção da rádio, e deixar para semana que vem, que aí já inicia o mês com um novo livro, certo? Mesmo porque o final é tão lindo, tem tanta coisa boa para a gente pensar, que a gente fica emocionado. Mas, então, a gente começando bem, sejam todos muito bem-vindos, encarnados e desencarnados, a mais uma conversa informal em torno de mais um livro da Lavra Mediúnica de Dona Ivone do Amaral Pereira, Amor e Ódio. E como somos espíritas, vamos começar fazendo a nossa prece. Vamos lá? Graças a Deus. Gratidão, Senhor, por mais uma oportunidade de encontro informal entre encarnados e desencarnados em torno desse livro. Vai chegando ao seu final, um gostinho de quero mais, uma obra que dá vontade de voltar a ler, a meditar, a pensar, a estudar. Gratidão pelo muito que nós recebemos. Cada página tem um ensinamento. Gratidão a Charles e gratidão a Dona Ivone do Amaral Pereira. Que todos nós possamos estar envoltos em muita paz, em muita harmonia, amparados também pelo amor de Mãe Maria, além do amor de Jesus, sempre presente em nossa vida. Graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Aqui são as minhas almofadas. Quem vem aqui em casa conhece essas almofadas, né? Eu estou muito... acho que aqui está melhor. Pergunta número 2. Água. Vamos lá? Deixa eu ver se vai ficar com isso. Nós paramos no trecho com as últimas recomendações de Felício para Gaston na fuga.
Rasgai vossas roupas e arremessai seus trapos por entre os escolhos, fazendo supor um suicídio do alto do monte, onde gostáveis de contemplar a paisagem. Tentai o impossível para vos colocardes à frente da nau, na rota justa que fará, ou então que a alcanceis de muito perto. Tendes 2 horas para o arrojado intento. Porém, se vos deixardes ficar muito para trás, se ela se fizer ao largo, sem possibilidade de vos distinguir no torvelinho das ondas, estareis perdidos. Será um naufrágio sem salvação. Ide, senhor Marquês, eu creio no céu para vós. E aí Gaston saltou para dentro do bote e se pôs a remar. Foi aqui que nós paramos. Sim, meu Deus, murmurou comovido. Como Felício, eu creio no vosso auxílio e me confio à vossa proteção. De qualquer forma, não perecerei, porque sou imortal e estarei em liberdade. Eu tinha uma certeza, mais do que sabia, eu tinha certeza de ser um espírito imortal. E nós? Eu li esse livro, perdão, eu li essa frase num livro, e eu acho essa frase sensacional. Você se lembra que é um espírito imortal? Não é? Porque se a gente tiver tomar essa certeza como ponto de partida para as coisas, as vicissitudes, que são a sequência de acontecimentos das nossas vidas, podem ser bons, podem ser menos bons, mas sempre é bom para o nosso, se a gente souber como lidar com eles, para a nossa elevação espiritual. Se a gente tomar como ponto de referência, ponto de partida, né? A certeza de que somos espíritos imortais, quanta coisa ia mudar na nossa existência, não é não? Vamos continuar. E remou, com energia e fé, com o ardor próprio do seu caráter inquebrantável. Para trás ficava o presídio, terminava o cativeiro. O sol fulgurante reluzia sobre as águas com as chamas liquefeitas, enquanto as ondas irrequietas pareciam saudá-lo a sorrir. Eram damas ataviadas de pedrarias, homenageando Apolo, intimorato heróico, dominando a imensidão com a simples expressão da vontade. Ah, vontade! Uma das potências da alma. Nós temos 3. Desde o primeiro momento que o Papai do Céu inventou a gente, enquanto espíritos imortais que somos, nos deu de presente as potências da alma, forças, em germe, que cabe a nós desenvolver. Encarna, desencarna, encarna, reencarna, encarna, reencarna, encarna, reencarna, encarna, reencarna, encarna, vai embora. Vão se aprimorando. São elas: pensamento, vontade e amor. E a vontade impulsiona as outras duas. Põe, né, a vontade. Eu quero pensar de forma diferente. Eu quero aprender a me amar e amar o próximo. Tudo isso a vontade está por trás. Que é outra coisa que a gente, né, às vezes fica com a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu sou sempre assim, vou morrer assim, Gabriela. Não é bem assim, não. Senão, para que existiria reencarnação? Vamos em frente. E remou, retesando os músculos, requisitando todo o cabedal de forças físicas, toda a reserva de coragem moral que a culminância do grandioso momento
exigia do seu valor. Remou durante longo tempo, ansioso, emocionado. Gente, imagina, está na barquinho, réis barquinho, no meio do mar, do oceano, né? E está indo, remando, 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 à procura da nau que vinha do Brasil, ia para o Brasil, quebrou no meio do caminho, parou lá para dar aquela consertada. E ele precisava entrar naquela nau. Vamos embora. Vamos remando. E cadê o navio? Por onde marcharia o veleiro naquele momento? Cadê o navio que ainda não tinha visto? Alongou o olhar ansioso pela vastidão fulgurante à sua procura. A profusão de luz interceptou-lhe a visão. Então, ele está lá remando, mas está, né? Mas continuou remando na direção indicada pelo nativo, Felício, confiado no Senhor dos mundos, amparado na vontade de vencer. Olha só. E quando somos nós que precisamos ou nos sentimos, né, em um barquinho assim, remando, 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 em busca de solução. Cadê a solução? Cadê a solução? Estamos lá remando, remando, né? No mar dos nossos problemas. Vamos remando. Será que a gente tem esse posicionamento íntimo aqui? Continuou remando, confiado no Senhor dos mundos, Deus. Amparado na vontade de vencer. O vento, porém, esfriava, as ondas cresciam encrespadas e rudes. Oi, Márcia, tudo bom? Moniquinha já está aí. Ó, as duas são ótimas. Adoro as duas. O vento, porém, esfriava, as ondas cresciam encrespadas e rudes. Já não eram damas graciosas, mas despeitados titãs em luta com um rival. Sobressaltou-se. A solidão marinha e a potente grandeza do oceano se impuseram à sua fragilidade. Teria forças para lutar ainda? Era preciso tê-las. Teve-as, lembrando-se de que fora um forçado durante 14 anos e que agora não devia sucumbir. E remou vigoroso, cheio de fé. E aí a gente tem uma página lá no Evangelho, deixa eu ver se eu consigo acessar ele aqui. Cadê meu Evangelho? Está aqui. A fé transporta montanhas, né? Vamos ver aqui. Amar o próximo, bem-aventuranças. A fé transporta montanhas. Lá nas Instruções dos Espíritos, a fé divina e humana, 258. A fé divina e a fé humana, item 12, um espírito protetor, Paris, 1863. Antes disso, tem a do José Espírito Protetor em Bordeaux, a fé, mãe da esperança e da caridade. Deixa eu ver aqui. Está aqui. Melhor do Espírito Protetor mesmo, quando ele diz para a gente assim, ó, a fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao bem em vista. E essa certeza lhe dá uma força imensa. O homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja preencher a sua existência de belas e nobres ações,
aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não há maus pendores que não se consiga vencer. Vamos continuando. De súbito, aflitivo grito de angústia perdeu-se no turbilhonar dramático das águas. O veleiro avançava, sobranceiro, à sua frente. Era preciso o traçado de Felício, não sendo, de certo, observado a rigor, a nau brasileira se estendera com rapidez imprevista, não ensejando ao infeliz alcançá-la com a facilidade imaginária. Ai, meu. O instinto de conservação, sagrado patrimônio de defesa num planeta eivado de situações amargas e perigos diários, falou mais alto nas faculdades poderosas de Gaston do que o terror diante da visão tétrica do naufrágio. Entrou a tentar o impossível para ser percebido na embarcação. Remou com todas as forças da alma, conclamando todos os poderes da fé que adquirira a que o ajudassem a vencer as fauces da morte que o ameaçavam tragar. Aí se pôs em prece. Ora, estava entre a vida e a morte nesse momento. E aí? Quando a gente reza, como está a nossa posição íntima? A gente engata um Pai Nosso, foi? Né? O suor escorria do corpo retesado por esforços supremos, misturando-se aos punhados da água que lhe batiam, como amedrontando-o em provações assintosas. Os nervos rangiam, estalavam, levados a uma suprema tentativa de vitória. O sol desaparecia, as vagas subiam sempre, trazendo no dorso, violentamente agitado, um vento cortante que sufocava. Ele mediu o abismo com um olhar alucinado e compreendeu que ia sucumbir. Então, o céu se revelou, concedendo-lhe a bênção excelsa da sua proteção. Mais forte do que os ventos e as tempestades, mais vigorosa do que os terrores dos abismos e as impossibilidades humanas, é a força imarcessível do amor. O amor veio em socorro de Gaston. E aqui a gente vê aquela história de ajuda-te que o céu te ajudará. Se nós estamos fazendo o melhor ao nosso alcance, o máximo que a gente pode, cumprindo o nosso dever, inclusive aquele de não entrar em terreno alheio, dar pitaco na vida dos outros, né? Se não estão sobre a nossa autoridade, da mesma forma como a gente põe o limite, o filho daqui tu não passa não, tu parou. Se nós estamos fazendo o melhor ao nosso alcance, em todos os sentidos, nós somos ajudados. Subitamente, Georges de Franceville apresentou-se a seu amado irmão de outras vidas e murmurou com veemência à sua audição psíquica, e esse murmúrio do invisível, mais vigoroso que o rugido do oceano, penetrou qual chama reanimadora no ser desesperado do antigo marquês de Saint-Pierre, centuplicando milagrosamente a sua resistência, como a sua fé,
chamadas, uma vez ainda, a duras provas. Coragem, meu Gastão, Deus é conosco. Ai, me arrepiei agora. Quantas vezes nós também fazer. E nós, às vezes, sucumbimos. Um amigo espiritual, alguém que goste de nós, porque não falta, graças à misericórdia divina, é gente que, ao nosso favor, não deve chegar para nós e falar assim: coragem, minha Mônica, Deus é conosco. Coragem, Marcinha, minha Marcinha, Deus é conosco. Os olhos do divino Apolo faiscaram deslumbrados. A boca entreaberta na emoção penosa da aflição suprema. O olhar alucinado, fixo no veleiro distante. Os cabelos açoitados pelos ventos. As vestes encharcadas, coladas ao corpo. Os braços exaustos, mas firmes na manobra desesperada dos remos. Ele continuou remando, gente. Ele parecia gênio apocalíptico, dominando a morte em meio do abismo. Suas forças atingiram o incompreensível, o inenarrável. Ele remou como jamais depois dele outro homem remaria. Ou seja, Jorge doou fluido ali, sustentou a força física, vamos embora. Vamos. Georges dirigia-o, luminoso, belo, na tonalidade cinza do crepúsculo que avançava, atraído da sua esfera de harmonias até aquele incomensurável inferno, para socorrer o amigo querido em perigo de morte. Era ele a legítima expressão do amor que, entre aspas, tudo esquece, tudo sofre, tudo perdoa. Chegaremos lá. Dir-se-ia a Daberville que as ondas se transmudavam em legiões de seres alados, que, às ordens do nobre espírito de Soissons, arrastavam o pobre barco, empurravam-no para que alcançasse a nau brasileira. E, com efeito, assim fora. Olha só, Georges atraíra como um exército de auxiliares. Eram amigos a quem sua encantadora bondade conquistara em esferas diversas, através do tempo, em existências planetárias e nas sociedades do invisível. Todos, por sua vez, seguidos do círculo de suas amizades e relações espirituais. Olha quantos espíritos do bem acorreram, porque era Georges que estava precisando de auxílio e Georges havia plantado no coração desses companheiros o amor. E como? A gente já sabe que nosso querido Gaston é médium de efeitos físicos. Vamos embora. E por isso, a cada impulso que Gaston imprimia nos remos, o barco avançava miraculosamente, rompendo o entrave das vagas, vencendo o sopro rígido do vento. Vambora. Dentro do perigo supremo, a mente do náufrago retrocedeu nas vias do passado, despertando dos arquivos conscienciais recordações em catadupas. E aí, isso é um fenômeno comum aos náufragos, mesmo quando não sucumbem. A vida passou assim. Gaston reviu a própria vida desde a primeira infância. Sua afeição por Georges, mais que qualquer outra particularidade, delineou-se com acentos pasmosos. As singulares impressões a respeito desse amigo incomparável, as quais o acompanharam através da existência com fulgores de reminiscências de um pretérito espiritual, se positivavam, então, porventura, com mais ampla convicção. Depois, a catástrofe, o palácio de Soissons, os festejos de honra, um impulso de fraqueza, recordando uma paixão sufocada, o mal-entendido deplorável, Georges morrendo em seus braços aflitos. Ele bramiu no auge da aflição, e sua voz ecoou como a voz de um titã entre as raivas do Atlântico.
Meu Deus, que é isto, pois? Então, Georges, meu amigo, meu irmão, que és tu e minha vida? E o sussurro amoroso não se fez esperar, mas respondendo com uma vibração dulcíssima, a que a visão do horror marinho não conseguiu anular. Eu sou simplesmente um coração que te ama. Finalmente, o barco despedaçou-se. Era teu. Da embarcação brasileira já fora anotado o pobre náufrago. Quem sabe se ser dos préstimos dos amigos espirituais de Georges? Vai ver. Naufragado, Gaston agarrou-se aos destroços do barco de Manuel Felício. Atiraram-lhe cordas a que se agarrou e içaram-no. E Georges, lucilante sobre o crepúsculo cinza, sorriu novamente enternecido. Deus salvou-te a vida, meu Gaston. Vamos continuar. D'Aberville desfaleceu ao pisar as tábuas do navio. Suas mãos eram chagas de onde escorria o sangue. Trataram-no com solicitude. Não o interrogaram. Para quê? O presídio não ficara acolá, bem perto. Descanse, pobre rapaz, exclamou o patrão do veleiro. E foi salvo. Exausto, deixou-se cair sobre os rolos de lona que se estendiam sob o tombadilho e adormeceu profundamente. Findara o cativeiro. Uma página se cortou. E a gente volta à nossa para ir para o capítulo 3. Após alguns dias de viagem amena, durante a qual, agradecido, procurou tornar-se amável, servindo nas cozinhas, polindo o assoalho do tombadilho, como dos beliches, auxiliando em todos os mistérios, Gaston d'Aberville aportou em São Salvador, velha capital do estado da Bahia. O comandante estimou-lhe os modos, ofereceu-lhe lugar destinado a bordo soldo regular, ignorando tratar com o fidalgo. Este rejeitou, porém, explicando tensionar fixar-se no Brasil, onde esperava recuperar-se de longos estágios adversos. Pagaram-lhe convenientemente o valor dos serviços prestados e nunca mais se tornaram a vida. Graças a esses pequenos recursos, pôde o antigo titular fazer frente às primeiras imperiosas necessidades da nova condição em terras de Santa Cruz. Pouco a pouco, no entanto, resignado ao anonimato, porquanto confessar a verdadeira identidade seria provocar comentários ardentes, expondo-se ao ridículo, senão denunciar a própria qualidade de forçado foragido, e encorajado por sua fé entusiasta de que não se descurava e em cujos mananciais se provia de energias revigoradoras, dominou os percalços e dificuldades que o ameaçavam de início desanimar. Nas páginas singelas vividas na lendária cidade brasileira, valeu-se do aprendizado fiel, observado durante o cativeiro, para honradamente viver acoberto da miséria. Assim foi que se utilizou nobremente dos instrumentos próprios do operário, laborioso e humilde, compreendendo comovido e satisfeito, mais uma lição que o destino oferecia aos seus preceitos de antigo aristocrata, isto é, que também o martelo, a serra, como o machado e a picareta, são honrosos padrões de nobreza, credores de admiração e respeito. No entanto, tem gente que torce o nariz.
Ele que era cheio de preconceito, olha o que aconteceu com ele. Adiantou? Adiantou ficar cheio de bestagem? Emocionou-se, Moniquinha? Adiantou ficar cheio de bestagem? Ele começou a descer do salto quando ele se tornou comerciante. Depois, forçado, né? Trabalhos forçados. E agora, vamos embora, vamos trabalhar. Em meio dos rudes labores e peripécias deparados em Salvador, expediu cartas para a França, minuciosas e ardentes. Sua mãe era sua preocupação intensa e angustiante. Não poder voltar à pátria a fim de recompensar aquele coração dilacerado com atenções vívidas e ternas para ele, restabelecendo os dias venturosos e longínquos de Saint-Pierre. E Henriette, amá-lo-ia ainda e sempre? Já não pensava em desposá-lo. Para que se torturar com as ânsias do impossível? Ora, sonho intangível, que se perdera com o desaparecimento da mocidade e que a madureza da idade já não poderia reter. Miragem enlouquecedora que o desgraçaram, cujas recordações eram o seu calvário e o seu conforto supremo. Há um só tempo, sua saudade imorredoura e bem-querida. Sabia a nobre senhora integrada no movimento reformador chefiado pelo insigne Allan Kardec, à frente de responsabilidades grandiosas, com a direção de um orfanato que criara sob advertência de Georges, com quem entretinha, também ela, confabulações periódicas, durante as experiências efetivadas por aquele mestre, aturdida com os numerosos deveres impostos por sua nova fé, para pretender ser ainda lembrado como prometido, se não como irmão de ideal, o seu coração que se desdobrava em dedicações ao próximo. Ademais, uma de Lacordaire, de Soissons, abnegada e desprendida que fosse dos prejuízos sociais, concordou em desposar um esforçado dos presídios da Guiana. Ainda está dando mole esse cara aqui. O orgulho ainda está roendo ele um cadinho por dentro, né? Não, vai querer casar comigo? Suas expressões, ardentes e dolorosas para sua mãe, mas muito discretas para a antiga noiva, foram lidas e amorosamente interpretadas pelas duas mulheres que tão profundamente o amavam, provocando lágrimas e comentários. Henriette, porém, jamais se resignara à impossibilidade imposta pelo destino entre ela própria e o bem-amado. Exultara, sabendo-o livre, após longos meses de aflitiva expectação, em vista da carta confiada a René de Robin, não se conformando também com a desistência do caro sonho que desde a juventude se habituara a cultuar nos repositórios do coração. Desistência que parecia ser revelada na tocante missiva a ela dirigida, e por isso entregava-se a continuadas crises de prantos e protestos. Por esse tempo, o Visconde de Lacordaire havia falecido, o pai da Henriette, depois de cruciante enfermidade agravada pela neurastenia. Ou seja, ele que era o cão chupando manga, a doença só piorou. Esse caráter sombrio e rancoroso desaparecera do proscênio terrestre, negando-se a reconhecer a inculpabilidade da filha perante um suposto adultério, cruciado pela vergonha com que, na sua orgulhosa conceituação, ela havia maculado os brasões de seus avós. Não tinha feito nada. Mas por que ele tinha essa certeza? Porque lá no inconsciente dele lembrava de Adélia de Molino, que foi a reencarnação dela, que traiu o filho dele, à época, o Rubino de Vincenzio, ela traiu o Guido, com, à época, Gaston / Leão de Lesparres. A viscondessa
libertada, que é a esposa dessa criatura, deste ser, não é? A viscondessa, libertada da férrea opressão conjugal, procurara sem constrangimentos a amorável companhia da filha, e no palácio de Soissons passaram então a residir, ao lado também da sua antiga amiga de Saint-Pierre, que igualmente vivia ao lado de Henriette. A carta de Gaston fizera refletir profundamente. Compadecia-se da moça, que por esse amor sofria desde a juventude lentas dilacerações da alma, cujo amargor tão bem avaliara seu sensível coração materno, e a qual, agora, como prêmio de tão dilatada abnegação, apenas conquistava o ouvido daquele a quem amava. Todavia, a este fazia igualmente justiça. Que poderia D'Aberville pretender ainda da antiga prometida depois de 14 anos de trabalhos forçados? Sua altivez de homem probo e a dignidade de fidalgo banido injustamente da pátria justificariam o gesto. Pelo lado dele, ele gostaria de dar a ela pompas e circunstâncias, não é? Madeleine, porém, era um coração generoso, a quem o despotismo do esposo calcara durante muitos anos, mas a quem, não obstante, também ensinara a ponderação justa, alvitres acertados por prudentes. Pensou ser de justiça socorrer Gaston, que é proprietário na França, possuidor de cabedais apreciáveis, uma vez que Henriette e Assomption reergueram, operosas e perseverantes, a estabilidade da casa de Saint-Pierre, não necessitaria continuar provando tão ardentes dificuldades como as que transpareciam das missivas expedidas do Brasil. Conferenciou demoradamente com a filha, associando a viúva de Saint-Pierre ao importante conclave doméstico, e o resultado foi que, alguns dias depois, Roland Martigny, conservado fielmente por Henriette no posto de criado de quarto do inesquecível ausente, partiu na primeira embarcação que levantou ferros da França para a América do Sul, ao encontro do antigo amo. Levava não apenas recursos financeiros ao seu legítimo dono, mas, principalmente, o reconforto moral, como representando a família, o lar, a pátria, cuja ausência o cruciava havia tantos anos. A pobreza do amo, porém, a quem encontrara facilmente, graças ao teor das missivas, impressionara o fiel servidor, que não pudera conceber o antigo príncipe das salas reduzido a tão humilde condição. Admirou-se das cãs, cabelo branco, né, que lhe aureolavam a fronte, ao que retorquiu aquele num resignado sorriso. Que queres, meu bom Roland? Não se é jovem para sempre. E na Guiana, a velhice nos invade facilmente. 3 dias depois da evasão, habitava ele a cidade do Rio de Janeiro. 3 anos depois da evasão, habitava ele a cidade do Rio de Janeiro, graciosa capital da hospitaleira terra de Santa Cruz. Os recursos provenientes da pátria permitiram-lhe relativo bem-estar e possibilidade de reajustamento na sociedade. No entanto, Gaston já não poderia, como não saberia, conduzir a existência senão pelo trabalho, ao qual se dedicava com a generosa boa vontade que caracterizava todos os passos que desenvolvia, recordando não apenas as tendências de seus ancestrais, mas ainda a própria índole particular, pois carreara para o presente o nobre pendor que dele fizera, em Florença, sob a armadura carnal e o nome de Leão de Lesparros, trabalhador, dedicado e infatigável. De hábitos austeros, porquanto os longos anos de reclusão e meditação o fizeram inclinar-se para os ambientes íntimos e solitários, dedicava-se tão somente aos estudos filosóficos e religiosos, às observações espíritas, como ao trato da fraternidade para com o próximo, que muito bem sabia aplicar, e ao trabalho generoso daquele que, por todos os meios, deseja ser útil à sociedade como a Deus. Habitava a movimentada rua no centro da cidade. Então, nos proscênios do Brasil, impunha-se como dirigente a figura respeitável do seu imperador, o senhor Dom Pedro II, magnânimo coração de patriota, alma veneranda de grande inspirado do bem. D'Aberville ali instalou um colégio com todos os requisitos da época,
e fez-se professor, revivendo ainda no subconsciente, após choques dolorosos de ressurgimentos redentores, a profissão remota exercida em Florença, e recordando, saudoso e cheio de admiração, o antigo mestre de Paris, o senhor Denisard Rivai, agora universalmente conhecido sob o pseudônimo de Allan Kardec, de cujas gentilezas acabava de receber novo e precioso compêndio de assuntos espíritas, o Livro dos Médicos. Criou, como aquele o fizera na Rua de Sèvres, número 35, em Paris, cursos gratuitos para moços pobres que desejassem ilustrar-se aprofundando-se no estudo de línguas estrangeiras e matemáticas. Nobre gesto que lhe valeu aplausos gerais, até mesmo do imperador, que o recebeu em palácio felicitando-o calorosamente, agradecido pelo interesse demonstrado pelos moços brasileiros. Gente, será que eu consigo terminar esse capítulo hoje? Estou achando que não. Vai faltar ainda um tantico para terça-feira que vem, ou melhor, quinta-feira que vem, mas é o tal negócio. Eu termino esse e aí começo outro. Ok? Vamos lá. Uma noite, durante certa hora da meditação, à luz do candelabro amigo que lhe alumiava as páginas de O Livro dos Médicos, dado à publicidade 2 anos antes, isto é, em janeiro de 1861, Georges confirmou-se à sua visão feliz e sorridente, murmurando intuitivamente. Compreendes agora, meu caro Doidivanas, a razão por que foste condenado aos trabalhos forçados como último celerado da França e não cerimoniosamente encerrado nos segredos de uma prisão como de Villemont, por exemplo? A Guiana foi a misericórdia do Senhor que te socorreu nas ardências das reparações, Gaston. Preso com as atenções devidas às personagens da tua classe social, sucumbirias revoltado e inútil até para ti mesmo, na solidão de um calabouço ou de uma torre inacessível. Mas no degredo arbitrário era o divino mestre que te acenava para os serviços da sua vinha, reservando-te os tesouros da sua doutrina de luz, que hoje enriquece tua mente com a renovação superior que em ti se opera. Ou seja, às vezes a gente está no meio de um terreno que não tem mais tamanho. Mas para nós, espíritos imortais, é aquilo que a gente mais precisa para ficar bem na vida. Por uma tarde suave e tépida do mês de junho, quando os lilazes e as glicínias graciosas perfumavam do velho solar de Saint-Pierre e as esponjas rosas silvestres embalsamavam a viração que agitava os carvalheiros da estrada, Assunção da Bervia, que enfermara desde algum tempo, cerrou para sempre os tristes olhos, cansados de chorar. Ela desejara despojar-se do fardo carnal, envolta na doçura do ambiente gratíssimo em que fora tão feliz ao lado do amorável esposo do filho querido. Henriette Flavie, a filha do seu coração, que lhe fora arrimo da desgraça, piedosamente lhe satisfizeram o desejo, transportando-a para ali, ao se agravar o mal, acompanhando-lhe os longos dias de agonia. E porque o herdeiro de Saint-Pierre se encontrasse impossibilitado de cumprir a tradição da família, selando a pedra do túmulo uma de Lacordaire de Soissons, fraternalmente o substituíram. A pobre Assunção espiara dolorosamente, mas resignada e dócil. A fraqueza de critério de que dera prova outrora, na tradicional Florença de tão sombrias recordações, quando, vivendo sob as vestiduras carnais da governanta Marta, olha só, a Marta, naquela época, foi a mãe do Gaston, da família de Lesparres, se tornara cúmplice de um assassínio como de um adultério, favorecendo com seu consentimento, sem tentar demovê-lo, o impulso criminoso do jovem Charles contra os Paracim Cesare e protegendo e incentivando Leon no abominável delito com Adélia de Molino. Fizeram-na reencarnar no mesmo círculo afetivo
na pessoa da Marquesa de Saint-Pierre, na qual vimos a dolorosa odisseia expiatória do seu coração de mãe. Está tudo certo nas leis divinas. Tudo. Bendita a reencarnação. Continuando. O trespasse da nobre senhora, como se prevê, mergulhou a viúva de Soissons em intraduzível pesar. Certamente que se resignava ao fato, considerando-o natural. Era discípula do senhor Allan Kardec, para quem a morte não traduzia lutos nem mistérios, para quem os chamados mortos eram os verdadeiros vivos, e com os quais convivia assídua e prazerosamente. Sabia que a Assunção, festivamente recebida no mundo espiritual pelos entes amados que na grande jornada a precederam, encontrava-se feliz, amplamente recompensada dos dissabores pacientemente suportados durante o estágio terreno. Mas Assunção era mãe de Gaston, a quem ela própria continuava amando fervorosamente, sem esmorecimentos. Seria, portanto, um pouco, muito do bem-amado que ao seu lado vivia como que atraindo-o para ela própria, consolando-a das saudades, revigorando-a com os alentos da esperança. Entregue à aflitiva angústia, escrevera longa missiva ao antigo prometido, participando da lamentável ocorrência, e a carta, pronta para ser expedida no dia imediato, sob o nome de Roland Martini, encontrava-se sobre a secretária da sofredora marquesa. Ou seja, Henriette estava tristinha, tadinha, né? Fatigada pelo esforço, Henriette reclinou-se no divã, procurando repousar. Meditou durante alguns minutos. Lentamente, insólita sonolência sobreveio, dominando os movimentos externos, mas ativando energias favoráveis às percepções psíquicas. Sua alma, atingida por impenetráveis influenciações, pairava sobre o recinto, a viver de preferência o estado interior, ou psíquico, sem que, não obstante, a vencesse o sono natural. Sombras imateriais iam e vinham, dirigindo-lhe a palavra em agradáveis entendimentos mentais, e claridades ilibadas traduziam belezas inimaginadas, como alongando suas possibilidades de compreensão às percepções de instâncias glorificadas pela paz. Em meio desse inefável encantamento espiritual, ela reconheceu de chofre a imagem atraente de Georges, o amorável esposo, cuja memória jamais deixara de cultuar com fervor. Fitou a ele enternecido, qual se funda piedade o envolvesse, alterando-lhe a serenidade do espírito. O Evangelho, Mônica, tem uma mensagem que se a gente pudesse, né, entrever essas ligações todas, quantos a gente, né, que a gente passa direto, a gente não reencontraria, ou aqueles que a gente não sabe, quando a gente está ajudando alguém, não sabe a quem está ajudando. Vai que você conhece aquela criatura de lá de para trás mente. E aí? E cabe a você ajudar nesse momento. Né? Vamos em frente. Bom, George estava olhando para Henriette, né? No entanto, sorria. E, aureolado de cintilações imateriais, a Henriette afigurou-se defrontar um santo glorificado nos céus. Ungida de fascinação e respeito, murmurou comovida. Ô, Georges, como és grande no mundo espiritual! Mas ele preferiu responder ao louvor com uma interrogação que eu diria banal. E te impede de transferires para o Brasil? Ai,
senhora, eu só tenho 5 minutinhos, mas dá para ler para deixar um gostinho de quero mais. Vamos terminar mesmo a semana que vem. Vamos lá. Era pouco mais de meio-dia. Dabervi dava aulas de línguas à numerosa classe de jovens. Resplandecia no firmamento azul sem nuvens o sol festivo dos trópicos, prodigalizando esplendor sobre a cidade que se agitava em suas lides costumeiras. Na véspera, nau francesa aportara, trazendo passageiros e correspondência para a galante capital brasileira. Gaston d'Aberville, porém, não fora contemplado sequer com uma missiva. E ele, que havia muito não lograva notícias da pátria, nessa tarde se reconhecia grandemente conturbado, o coração estorcido por dilaceradoras saudades. O que se passaria na França? Como resistir a outros longos meses de expectação? Vai, meu bom Roland, ordenou ao servo, e indaga quando retorna à França essa embarcação. Arriscarei tudo. Não posso mais, não posso mais. Necessito rever minha mãe, rever Henriette, ou não terei ânimo de prosseguir. Mas, senhor, voltar à França? Não importa, irei. Vai! Uma hora depois, Roland encontrava-se ainda ausente. O professor emérito transitava de uma sala a outra, iniciando nova aula, quando um aluno, aproximando-se, o advertiu, após solicitar a devida licença. Senhor, acham-se no salão de visita 2 damas que lhe desejam falar. Quem são? Interrogou indiferente o divino Apolo de outros tempos. Negaram-se a declinar os nomes. Trazem luto pesado. Recebê-las-ei após a aula. Roga-lhes a fineza de aguardarem alguns minutos. O aluno, porém, como todo maluquinho, doidivanos, é maluquinho, ansioso pelo regresso ao lar, tinha acabado a aula, ele queria mais meter o pé no mundo. Esqueceu-se de informar o mestre de que as damas de luto se haviam expressado em francês e que ele próprio, só com muito esforço, pudera compreendê-las. No entanto, fora iniciada a aula com minúcias próprias do professor consciencioso. Era a história. D'Aberville apaixonava-se, os alunos aparteavam, as lições eram interessantes. Finalmente terminou. Desceram os jovens entre algaravias e risos álacres. O professor só então se lembrou das visitantes. Dirigiu-se ao salão e entrou com desembaraço e despreocupação, fechando a porta que o reposteiro encobria. Então, vagarosamente, como emocionadas, as 2 senhoras se ergueram das pesadas poltronas de jacarandá em que se sentavam. Ele cortejou-as como o faria num salão de Paris, compreendendo-as de trato fino. Os véus espessos e negros que ambas traziam, velando o rosto, não permitiram ao marquês reconhecê-las de pronto. E, enquanto uma enxugava 2 lágrimas com a ponta do lenço negro, a outra, que parecia mais moça, suspendia lentamente o véu com as mãos trêmulas. Olhos enxutos fixos nele, muda e pálida como um espectro. E quando aquele rosto pálido foi finalmente contemplado, quando aqueles olhos enxutos foram reconhecidos, ele nada pôde dizer. Caiu, reverente, aos pés daquela dama trajada de negro, abraçou-lhe como louco os joelhos, beijou-lhe as vestes, banhado em lágrimas, e murmurava apenas como se toda a sua vida e toda a sua alma, todo o seu ser e a sua desgraçada história se resumissem num único nome: Henriette, Henriette, Henriette. As 2 senhoras eram, com efeito, Henriette e sua mãe. 4 meses depois, no majestoso templo de São Francisco de Paula, espia, olha onde eles foram casar, meninas. No Rio de Janeiro, Gaston Augusto d'Aberville, marquês de Saint-Pierre, unia-se pelos sagrados laços do matrimônio
a Henriette Claire Flavie Lacordaire. Parecendo ter voltado à primavera dos 20 anos, a noiva trajada de musselinas brancas, como durante a juventude, e a sua fronte formosa ornamentada de cachos louros que desciam, contornando o alvo pescoço, e a cauda suntuosa de seu vestido magnífico, emprestavam-lhe o fascínio de uma princesa de balada advinda dos planos do ideal para a glória de um herói, enquanto o discípulo do Senhor Allan Kardec, como que concentrado à face de Deus, comovia-se até as lágrimas no enleio daquela aventura com que havia 20 anos sonhava e a qual, finalmente, lhe era concedida pelas leis harmoniosas do Todo-Poderoso. Vou parar por aqui. O livro acabou? Não, não deu tempo. Quinta-feira que vem, temos a conclusão, raciocínios de Charles. Não, minto. O que aconteceu agora no plano espiritual? Babado. Mas eu só vou contar isso na semana que vem. E aí, sim, eu já começo. Ops. A tragédia de Santa Maria. Ok? Vamos começando. Então, no banner que eu costumo mandar para vocês, ainda deve constar assim: amor e ódio final. Mas vocês já sabem que realmente é um final de amor e ódio e, eu não sei se vai caber no mesmo banner, início de A Tragédia de Santa Maria. Ok? Todo mundo emocionado aí ainda? Eu fiquei. Vamos fazer a nossa prece? Vamos lá, fechar os nossos olhinhos? Deixa eu me ajeitar aqui um bocadinho. Pronto. Vamos lá. Gratidão, Pai, pelas suas leis. Gratidão pelo seu carinho, seu cuidado para conosco, que se expressam através das suas leis sábias. Gratidão pelas nossas potências. Gratidão pela nossa imortalidade. Gratidão por ter nos enviado o Senhor Jesus, porque nós iríamos precisar, como ainda precisamos, do auxílio desse mestre de nossas almas, mestre de todos nós. Gratidão a Jesus, porque pela compreensão em que muitas vezes nós estamos em meio a situações difíceis. No entanto, é para o nosso bem. Porque mesmo que tenhamos sido nós que estivermos provocado essa situação, estamos aprendendo lições importantes, estamos voltando para Jesus, para Deus, estamos evoluindo espiritualmente. Como diz Maria Dolores, obrigada, Senhor, quando me dizes não. Gratidão à Mãe Maria. E o seu ensinamento, Mãe, ecoe na nossa mente toda vez que a gente estiver cansado, com vontade de desanimar. E isto também vai passar. Gratidão, Mãe. Então, que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos continuar envoltos nas bênçãos de Deus, no amor e cuidado do Senhor Jesus e de Mãe Maria. Muita paz para todos nós, graças a Deus. Acabou o meu tempo. Até quinta-feira que vem, com o final desse livro. Gratidão por ter estado aqui comigo.
Vamos lembrar da frase do George para o Gastão, ou Gaston. Coragem. Deus é conosco. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.